Boa noite, pessoal, todos, a todas, amigos, queridos, que estão aqui presentes e também na internet, no plano espiritual também. Eu sou Miguel Brambila, sou trabalhador da casa desde 2016, sou estudante do Espiritismo já há um bom tempo e estudante, E como estudante estamos juntos, no mesmo barco, infinito. O tema que nós vamos conversar hoje é isso mesmo, é a jornada infinita, Ou infinita jornada. Então, vamos falar por uns 30 minutos sobre isso. Eu peço que a gente feche os olhos um instante, para que a gente possa habilitar um pouquinho o nosso pensamento, os nossos sentimentos na direção da boa luz. E que Deus esteja conosco para que nós possamos andar juntos nesta direção magnífica, desta existência plena de amor e de misericórdia que é o nosso Pai Criador. Muito obrigado, Senhor, por nos ter criado, nos dado a liberdade de evolução, o desejo de progresso e irmãos que nos auxiliam no caminho. Que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Vou pegar só aqui uma pequena sugestão para que a gente possa começar a conversar do ponto de vista da doutrina espírita sempre, que nós temos que lembrar, surgida pelo esforço de um pedagogo na França, no século XIX, chamado Léon Hippolyte Denisard Rivail, já com livros lançados e reconhecido, pela educação da época, experimentado, que depois usou o codinome de Allan Kardec para fazer, então, a divulgação dos livros espíritas, que com toda a pedagogia que ele aprendeu naquela existência, não por acaso, vindo já com esse compromisso, organizou o Espiritismo, uma doutrina cristã. Então, o Espiritismo é essencialmente cristão. Nós vamos falar de Jesus Cristo, vamos falar de filosofia espírita, vamos falar de religião, portanto, e de ciência. São três coisas. Tudo se converge, Mas essas três coisas precisam ser observadas com simplicidade dentro do nosso processo evolutivo, mas por uma necessidade de compreensão. Caso contrário, o conselho de que tenhamos uma fé raciocinada não é seguido. Porque eu posso ter fé de um lado, raciocínio do outro. Eu preciso unir as duas coisas e raciocinar sobre a fé como um indivíduo, como pessoa, como ser humano, homem ou mulher. Então, só apenas para citar aqui. Você deseja seriamente conhecer a doutrina espírita? Estude profundamente o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você pretende exercer a mediunidade com real proveito? Estude com dedicação o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Você deseja conhecer a obra e os ensinamentos de Jesus? Estude com dedicação o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. São 3 livros do Pentateuco de Allan Kardec, que são 5, e algumas obras póstumas, Mas estes aqui são os 3 principais. Eu não tinha lido, peguei por acaso aqui, mas já pensando em falar nisso, Porque, na verdade, nós não estamos com mais a necessidade de inventar a roda, felizmente. Ela já foi inventada, ela já foi colocada para rodar. E, portanto, nós precisamos apenas entender o movimento que ela faz e aonde esse giro vai nos levar na busca da felicidade. Então, quando a gente sobe uma tribuna espírita, hoje em dia, eu, nesta encarnação há 40 anos, conheço a doutrina espírita, não é de uma forma linear, não é sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem problemas, Mas a nossa fé vai aprofundando. Então, o problema ele vai sendo englobado pela fé e você diminui ele na perspectiva de que você vai aumentando o seu nível de compreensão.
Sim, nós todos aqui já fomos adolescentes. Então, na adolescência, um problema desse tamanho, né, tem um tamanho gigante para uma solução, né? Eu até nem olhei para ti, tá? Não é... Tem uma filha adolescente também, tem um filho que já passou, o outro também. Enfim, mas eu falo por mim. Porque são os mistérios, as dificuldades, os medos, as frustrações que doem, as incompreensões, doem na alma, os problemas econômicos, os problemas de saúde, uma infinidade de problemas que a gente pode citar. Dramaticamente, a gente tem tendências a desistir desse processo de prova e expiação. A gente tem tendência ou de alienar a nossa consciência ou de colocar sob a responsabilidade do outro. Tudo isso para contextualizar o tema que é a infinita jornada. Infinita jornada quer dizer imortalidade da alma a partir do momento que ganhamos vida, mesmo como amadurecimento da vida no mineral, no vegetal, no animal, até a consciência plena de sermos humanos, já tínhamos, não é, o sopro de Deus em nós, individualizado, exclusivo, único, e oriundos de um Pai misericordioso e Criador, que por mais profundo que seja o nosso abismo interior, e eu também já os tive, nessa encarnação e em outras, porque ninguém está livre da dor, e da revolta, e da descrença, nós temos uma jornada infinita na direção do amor e da misericórdia, e de um Deus bom, desvendado por Jesus lá no cristianismo primitivo, distorcido por nós, seres humanos vaidosos da nossa intelectualidade em determinado período, perseguidores de poder, não é, de domínio, de consciência, e presos, né, nas próprias reações que isso causa, porque, como disse, né, o escritor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, que você é responsável por aquilo que cativa. É a lei de causa e efeito, intuitivamente dita ao escritor, como os gregos também pensavam, né, os filósofos. Dentre esses principais filósofos está o Sócrates, que está no Evangelho segundo o Espiritismo como um pré-cristão na sua doutrina. Platão, que era um discípulo, fundou uma escola que durou 800 anos para estudar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o conhece a ti mesmo. Ele não viveu 800 anos, né? Viveu 80 anos. Diz aí o Geraldo Lemos Neto, que é um discípulo muito próximo do Chico Xavier, reconhecido pelo próprio Chico Xavier, Platão sendo uma das reencarnações do Chico Xavier. Né? Os gregos sabiam, quem te feriu vai te curar. Como assim, né? Se muita gente má morre próspera, mas pelo nosso julgamento, né? Dito isso, né? Porque a gente não pode se dizer bom. Jesus não se dizia bom. Mas suponhamos, né, que tenhamos aí um mínimo de conduta boa e vemos, né, o mal prosperar. Aqui diz, estude o Evangelho, a prosperidade do mal é efêmera, está no Evangelho, é fugaz, é passageira, porque a morte não existe. Nós encontraremos o resultado das nossas ações na lei de causa e efeito. Ah, bem feito, então, né, aquele meu inimigo vai sofrer. Mas eu também vou, se eu fizer alguma coisa que ele me diz que eu não fiz, pior. Então deixa, né, isso para Deus. Ah, é uma tentação, eu sei. Então aqui não estamos aqui para dar conselho de bondade para ninguém. Apesar de ser um conselho de Jesus, não é? Mas para ser um conselho, a bondade, eu tenho que ser bom. Se o próprio Jesus disse que ele era mestre, mas não era bom, porque ele deu um exemplo, é claro, porque ele tinha a bondade consagrada em si. Um espírito já elevado, mas para nos mostrar a humildade de que nós temos aí uma coisa chamada imperfeição, né, a resolver. Não é difícil, não é impossível, porque o nosso Pai é bom. Mas é trabalhoso, é claro, né? E a palavra trabalho está muitas vezes no Evangelho. E trabalho não é escravidão, não é prisão. É
desenvolvimento, é progresso. É um conceito humano, filosófico, de classes sociais, não é? Então, os mais felizes, entre aspas, do poder, reis, imperadores, violentos pela espada, não é? E malandros, no bom e mau sentido, não é? Acham que ganhar o mundo e perder a alma vale a pena. Mas Jesus inverteu essa realidade, né? Que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, porque o mundo é passageiro e a minha alma é eterna. E a reencarnação é que liga esses pontos. Não entendiam os cristãos posteriores ao concílio feito pela Igreja Católica 300 anos depois de Cristo, o que significava a reencarnação. Um termo que já vinha também nos livros escritos sagrados, utilizados pelos judeus, mas não divulgados publicamente. O que irritou bastante os judeus foi isso, Jesus falar sobre reencarnação. Não pode o homem ver o reino de Deus se não nascer de novo, e não pode, vou aqui já somar as palavras, não pode o homem velho voltar ao ventre de sua mãe, né? Você imagina, né, eu com 110 quilos, a minha mãe com 81 anos, né, como seria, né, uma ruptura de natureza. Mas o espírito pode voltar num outro momento. O mesmo espírito, a mesma ligação, a mesma memória no tempo e no espaço, limitada pela bondade de Deus por um relativo esquecimento, para que eu recomece. Numa infinita jornada, vou falar algumas vezes, que é o nosso tema, para nós sempre lembrarmos que nós estamos falando de imortalidade da alma, de busca de uma perfeição, que é a imagem e semelhança de Deus, não é exatamente iguais a Deus, porque senão seríamos deuses, né? E poderíamos competir pelo poder com esse próprio Deus Criador. Não existe essa dualidade no universo, não existe o bem e o mal competindo para ver se a sombra vai vencer. Existe Deus, que não teve começo, não tem fim, e existe o sopro de Deus infinito, tanto na linha de tempo se pensarmos no passado, quanto no futuro. Na matemática, né, simples, de segundo grau, se você colocar aquele infinitozinho lá, que é o símbolo, inclusive, né, dos cristãos, o peixezinho, quase um peixe, né, o infinito é um 8 deitado, é o infinito, para mais ou para menos, um conjunto de números inteiros, não é? Matematicamente falando. O tempo é infinito, nessa ideia simples. Ah, mas eu não acredito. Eu não acho que eu vivi outra vida. Eu não acho que... Bom, o que você acha? Eu acho que Deus não existe. Não, tudo bem, Deus dá essa liberdade. Eu acho que é só essa vida e salve-se quem puder. Tudo bem. O conselho, você é um pirata, então, é ser um político corrupto, a ser um homem sem escrúpulos, ou uma mulher sem escrúpulos, que leve você a tornar-se um aventureiro na lei de causa e efeito. Depois testa, né, se funciona ou não. Ah, mas isso jamais eu vou fazer, mas já fizemos. Hoje nós temos um princípio chamado ética, um pouco desenvolvido na nossa consciência, que me faz sentir uma certa responsabilidade no meio do subconsciente de alguma coisa errada que a gente faça e ainda por indisciplina se faça. Ah, simples. Por exemplo, né, se alguém errar no mercado, a conta do mercado, não culpa do mercado, né? Mas é bobo, né? Ou se eu chegar na frente da fila do outro, passar na frente, qualquer coisa egoísta que a gente ainda possa fazer, fica, para muitos, né, já uma questão ética balançando. Sim, né? Mas por quê? Para uns balança isso, para outras não. Porque nós já testamos isso. Nós fomos criados lá no sopro de Deus, nessa leva de espíritos em evolução, essa, como se diz, Pleiade, né? Mas é um grupo de espíritos, para avançarmos na direção da luz, no caminho infinito, pelo movimento. Então, depois que adquirimos a consciência de certo e de errado, nós vamos andando e apostando nisso, não é? Mas a pergunta, Miguel, por que Deus não aparece? Deus é um bom velhinho, é o Papai Noel, qual é a forma de Deus? Né? Tem pergunta para tudo, né?
E hoje o popular, devido ao desenvolvimento intelectual muito grande da nossa sociedade, não só tecnológico, mas de palavras, os filósofos repetirem o materialismo que levou a humanidade à cegueira, ao abismo. Então os filósofos, por mais conhecimento que tenham, reflexões, né, fazem palestras de autoajuda, mas se dizem materialistas, né? O que não resolve nada, porque é um tempo muito curto de existência, 100 anos que seja. Pergunta para uma senhora, qualquer, ou um senhor que já viveu 90 e tantos anos, se ele quer morrer. Se ele quer, não, quer ser esquecido, quer ir para o túmulo. Você vai dizer, não vou nem, né, só vou se Deus quiser. Acredite ou não, nós estamos vivendo uma experiência divina. E para ter essa certeza, eu preciso reconhecer-me como um milagre. É a consciência do eu que vai me fazer compreender a consciência de Deus e a consciência do amor e da minha relação com o outro. Porque se eu não tenho consciência do meu próprio eu, o conhece a ti mesmo, como eu posso amar e compreender Deus? Se eu não reconheço nenhum movimento milagroso da minha mão, alguém já sentiu? Desculpe. Aquelas rachaduras na unha que incomoda, que você não consegue nem botar a mão no bolso, no inverno, né? Você não está com o dedo aqui, faz qualquer coisa, mas uma rachadurazinha daquela é um espinho na pata do leão, às vezes, né? Ou qualquer outro tipo de incômodo, uma dorzinha de dente, às vezes uma coisinha mínima, né? Um cisco no olho, né? Esse exemplo foi usado por Jesus ainda, né? Que não enxerga, né? O mal que tem no outro, né? Diz que tem muito mais. Então a gente busca, né, no outro consolo que ele é pior que eu, hipocritamente, a maioria das vezes, não é? Achando que isso nos alivia. E os fariseus faziam isso. Era um grupo de pessoas que diziam, Senhor, me perdoa porque eu sou bom, olha o meu irmão como ele é pecador. Aí Jesus disse, olha, tu está cheio de roupa branca, se ajoelha para rezar, fica falando Senhor, Senhor, mas está cheio de podridões, como um túmulo, né, que é branco por fora e cheio de podridão por dentro, tem morte ali dentro. Não adianta dizer Senhor, Senhor, disse Jesus. Nós testamos isso vida após vida, pela reencarnação. A reencarnação foi dita para os primeiros cristãos, como eu falei. Está tudo dentro da cultura espírita. Mas, por uma ação política dos romanos, imperadores da época, e uma aceitação errada dos cristãos que já estavam cansados, né, de serem perseguidos, acharam que seria bom, né, para eles, virou ressurreição. Só que a ressurreição não faz sentido nenhum, né? Por uma questão de tempo, inclusive, porque eu, ao me conhecer e ao me perceber imperfeito ainda, depois de 70, 80 anos, se eu tiver humildade para reconhecer isso, né, que eu ainda não consegui superar muitas dificuldades interiores, íntimas, que só a Deus eu mereço e tenho o direito, né, de prestar conta, nem a família precisa saber disso. Digo eu porque estou falando de uma questão de consciência individual para compreender a nossa relação com o coletivo e entender o milagre do eu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus Cristo, eu aqui, uma pessoa. E disse para os outros que o seguiam, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não disse ajuda ele. Disse, claro, o amor, né? No segundo momento ele disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas também, né, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então qual é a ordem, né, dessa filosofia perfeita que foi exemplificada pelos atos de Jesus Cristo? Não ficou lá, ele porque já veio pronto, não é? Pensando. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode me chamar de mestre, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo isso ele falou, está nas outras religiões também. No Evangelho, segundo o Espiritismo, é analisado de um ponto de vista infinito. Mas, uma coisa que foi retirada, não pode o homem ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a reencarnação é uma lei de Deus, de progresso. Nós não estamos no mesmo ponto. Nós vamos vida após vida andando. Quer ou não, é individual esse progresso, no sentido de escolher o caminho do bem, da caridade. Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo. Fora do amor ao próximo não há salvação. Do quê?
do meu fardo de problemas que eu deixei acumular ao longo da dificuldade que eu tive de assumir-me como filho de Deus necessitado de aprendizado. Estuda, né, se eu quero a liberdade. E tenho dito isso também porque a gente vai filosofando juntos para todos nós, que não é uma questão de culpa, mas é uma questão de observarmos que essa necessidade a gente foi deixando justamente porque enfraquecidos pela força da vida na carne, como espíritos jovens ou já um pouco menos jovens que seja, já que o nosso mundo já não é primitivo, mas é de provas e expiações, significa o quê? Que nós não somos espíritos primitivos, que nós já temos, né, uma repetição de lições acontecendo no nosso caminho. Certas lições nós aprendemos, incorporamos, vamos em frente. Certas lições não. Algumas delas a gente falhou e continua falhando e continua escolhendo falhar conscientemente, o que é pior até. A gente sabe que nem tudo que se manifesta é fruto da boa intenção, né? Infelizmente, e Deus dá essa liberdade, né? Nesse sentido, nesse significado, eu preciso então entender que não se trata realmente de autopunição, como aconteceu em determinado ramo da religiosidade que percebeu, e aqui numa parte do Evangelho diz cuidar do corpo e do espírito, porque o corpo é uma máquina conduzida pelo espírito. O espírito é o que somos. Quando você se olhar no espelho, você não vai achar que vai encontrar um fantasma como um espírito, né? Quando a gente desencarnar, você não vai, já tem filme, né, mostrando o plano espiritual imediato nosso aqui. Somos iguais, cabelos iguais, rosto igual, a imagem que a gente gosta mais de a gente mesmo, a roupa que a gente mais usa, a emoção que está mais forte em nós, porque é energia, é matéria, é isso que conduz esse monte de células acumuladas também, que é energia concentrada por essa força filha de Deus, e não achar que isso é milagre. O fato de Deus estar falando aqui não é um milagre, né? Às vezes, quando a gente observa, ou quando você olha uma foto, você diz, esse não sou eu, né? A gente tem, vocês não são tão velhos quanto eu, né? Mas tem fotos da Kodak, aquelas, só não tem a lambi-lambi, aquela que tem trabalhado com aquela, ainda não sou tão velho assim, mas aí você olha, não, mas peraí, já tive 15 anos, já tive 10 anos, já fui uma criança. Mas eu não sou eu. Sim, é você. O corpo não é o mesmo, porque o corpo mudou na própria encarnação, as células mudam. Mas você lembra que é você, teus pais dizem, não, é você. A tua família diz que é você, então sou eu, ok? No plano espiritual, nós vamos lembrar, com a ajuda dos psicólogos astrais, do bom Deus, os irmãos mais velhos, as encarnações passadas e os porquês, as causas anteriores das aflições. Mas sabemos então que quem comanda o corpo é a consciência. E essa consciência, ela tem uma parte superior e indestrutível, que é a consciência divina, a centelha de Deus. Só que ele não nos criou perfeito por uma questão de amor também, que eu acho justo. Cada um segundo suas obras. Isso é filosofia. Na prática a gente vai ter que viver isso, né, no dia a dia. No dia a dia é uma outra coisa. Aqui a gente está guardando esse conhecimento, essa informação, para colocar na nossa cesta de pensamentos e pensar, será que é mesmo? Bom, então não está tão ruim, assim, tudo passa. Né? Vou fazer um concurso, se eu não passar, minha vida acabou. Não, se eu não passar, a vida continua. Né? Se eu não dobrar, se eu dobrar à direita, lá no bairro eu estou fazendo buraco, trocando por tudo que é rua. Eu não sei se eles calculam mal ou o quê, mas eles deixam as pessoas presas no bairro. Eles trancaram a rua de cima, a rua de baixo, mas sempre tem uma saída, não é? A vida também sempre tem infinitas saídas, porque a morte não existe. Mesmo que eu não esteja mais aqui, vou estar em algum lugar como ser, nunca sozinho, mesmo que eu esteja fechado na solidão. Então, Allan Kardec, para fins de compreensão, colocou que espírito é quando estamos no plano espiritual. Alma é um espírito preso no corpo. Preso, eu digo, porque a gente não pode sair dele sem autorização de Deus. Nós vamos sim, ter que envelhecer, se Deus quiser que a gente envelheça, claro, o melhor possível, e viver até o último suspiro do fluido vital para aprender as lições que nós temos que aprender neste mundo de provas e expiações.
Ah, mas eu tenho 1 milhão de sonhos, eu vejo aí pelas pessoas curvadas, né? Porque se não atingir os sonhos até uma certa idade. Vou citar rapidamente um exemplo aqui. Júlio César, isso eu vi descrito no History Channel. Júlio César, então não tinha questão de reencarnação, mas trazendo para o ponto de vista espírita e da reencarnação, Júlio César foi o mesmo espírito em 3 vidas diferentes. Tem vidas intermediárias, mas uma ele foi Alexandre o Grande, lá no passado antigo, um conquistador que faleceu com 30 e tantos anos. Grande, né? Júlio César foi o imperador romano, também sanguinário, doente, né? Na mesma linha de espírito, né? E Napoleão Bonaparte mais para frente. Júlio César conquistou o Egito, avançou naquela direção, descobriu lá a estátua de Alexandre o Grande. Já com 50 anos de idade ainda não era imperador. Alexandre com 30 já tinha morrido porque tinha conquistado todo aquele império do Oriente. E ele chorou, disseram, porque ele disse, poxa vida, eu não conquistei nada perto desta figura, né? Porque ele teve uma lembrança inconsciente, né? Não consciente, não sabia que era ele no encarnação, nem pensava nisso. Mas ele encontrou um rastro do passado, né? Não pensemos que ele foi todas as vidas de imperador, e rico, né, e forte. Passou muito perrengue e continua passando. Mas as nossas memórias espirituais vão, sim, nos acompanhar. E nós vamos nos responsabilizando à medida que a nossa consciência cresce. A cada um será dado segundo suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Disse Pedro, baixa a tua espada. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, não é? Que veio prender Jesus. Porque era violenta a realidade da época, né? Não era simples assim. Jesus, para ser pacificador, escolheu no nascente do Império Romano aquilo que ele sabia que ia durar um tempão e disse, vai passar esse império, mas as minhas palavras não passarão. É infinita a nossa jornada. Nós seremos experimentados, sim, desculpem, mas convidados a viver também em mundos melhores do que o nosso, se quisermos, né? Se quisermos optar, por exemplo, suponhamos, né, que não houvessem fronteiras, eu vou viver no Brasil, na Serra Gaúcha, depois da enchente, é claro, ou eu vou para a Ucrânia, porque eu gosto de guerra, né? Eu vou lá para o Hezbollah, vou lá ajudar, né, porque eu sou um fundamental. São Paulo era um fanático até virar um apóstolo. Ele saiu para perseguir cristãos e orgulhosamente viu a luz de Jesus, não baixou os seus olhos espirituais e físicos e ficou ofuscado até que reconheceu que estava errado. E com a mesma vontade, então são escolhas. Aí, para concluir nessa infinita jornada, né, porque a gente pode ficar citando exemplos e ficar falando, sempre lembrando que nós somos eternos, imortais e que a nossa experiência sempre vai ser válida para alguma coisa, certa ou errada, né? Jamais deveríamos nós encontrar justificativa nisso, mas pelo menos nos dá esperança de recomeçar. Só que por isso que, com uma certa razão, não é, os judeus da época e até hoje não falam de reencarnação da mesma forma que o Espiritismo fala, porque então, vou deixar para outra vida, né? Ou errei agora, errei de novo, mas Jesus disse, tudo bem, pode errar. Agora, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Porque a lei volta em forma de doença, em forma, né, de falência, em forma de dor e de sofrimento, e causa e efeito. É física, né? O Einstein tornou isso claro. Se eu jogar bola na parede, ela vai voltar. Então as minhas palavras vão voltar, meus gestos vão voltar, o meu pensamento oculto vai voltar. Como? Eu não sei. Mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Eu vou passar a ter responsabilidade. Então, e como eu disse antes, não é culpa. É que a gente se acostumou, né? Tinha um pajé lá, o pajé ia lá fazer as oferendas, era muito mais legal eu beber o uísque do milho velho lá, porque a vida na carne ela é divertida. Eu posso pegar um cavalo selvagem, eu posso, né, buscar o sexo livre, eu posso pegar, posso matar o meu irmão na história, na parábola na bíblica, né, de Caim e Abel, eu posso pegar um exército, avançar, botar fogo numa tribo, eu posso escravizar aqui os bugres, eu posso lá em São Paulo pegar os índios, sou um bandeirante, né, sou um jesuíta, então eu vou dizer que ou você trabalha para mim ou você não tem alma,
Isso já não aconteceu há tanto tempo assim, e continua acontecendo. Escravidão, vocês viram aqui na nossa Serra Gaúcha quanto trabalho escravo tem por aí de pessoas que querem levar vantagem achando que é por aí. Tudo volta. Desculpa. Tudo volta. O amor também volta. Se eu for um pouco mais sábio, isso eu já cansei de ficar testando se Deus existe mesmo, porque eu me dizer materialista não vai afetar Deus, vai afetar mim. Né? Tinha um holandês, um terrível holandês, navegador, né? Um navio pirata que foi o terror dos mares numa determinada época. Será que onde é que foi parar? Onde é que foram parar os romanos? Né? Onde é que foi parar o Calígula, o Nero? Onde é que foram parar aqueles que estavam lá era um estádio, né? O Coliseu era um estádio, como um estádio de futebol, só que não era jogo que tinha lá, era gente morrendo, sendo devorada pelas feras, pedindo misericórdia e eles rindo. Onde é que eles foram parar? E o povo aplaudindo, fazendo aposta? Posso apostar, né, um humano contra outro e achar que não vai acontecer nada? Achar que isso é um salve-se quem puder? Não, né? E o fato de estarmos aqui nesse momento hoje já nos mostra que já temos uma certa evolução nesse sentido, graças a Deus. E é infinita a nossa jornada. O objetivo desses diálogos é aprofundar isso, é tornar uma cultura popular. Assim como é popular uma criança que tem dor de dente, baba, tem dor de garganta. É popular. É um conhecimento popular. A reencarnação se tornando um conhecimento popular, já não vai haver desespero da despedida, da morte, do problema econômico, da doença. Nós vamos entender o porquê neste mundo e vamos saber que este mundo está em evolução para um mundo melhor. Pela lei de semelhantes, que está no Espiritismo também na física quântica. O semelhante atrai o semelhante e os semelhantes se curam, que é um princípio também da homeopatia. E aí nós vamos entendendo a grandeza de Deus que transforma tudo, o lodo, em energia pura. Não é? Pela lei da transformação. Bill Gates conseguiu fazer isso numa máquina, né? Com pesquisas, transformando fezes, literalmente, em água potável, tirando tudo aquilo que não era mais necessário. A compostagem faz isso, né? Vira água. Mas a gente está discutindo aqui o petróleo, o carvão, o dinheiro, a matéria, não que seja ruim, não é? A crise climática e achando que Deus abandonou tudo. Deus não abandonou ninguém. Nos deixou livres, a cada um segundo as suas obras. A hora que ele achar que a gente já brincou demais no chiqueirinho ali, né, que nós fizemos, chiqueirinho que eu digo em todos os sentidos, de criança e de fazer coisas erradas. Nenhuma ovelha se perderá. Ele não vai dizer, não, agora eu vou te eliminar. Você faria isso com um filho, com uma filha, com alguém que você ama? Olha, eu te ensinei, meu filho, tudo bem, você pode ter que cuidar da sua vida, mas não vou te matar, né? Se você é um bom pai, estou falando de Deus bom, não estou falando de pais ou de mães perturbados que nós temos hoje em dia de vidas após vidas. Isso é uma outra questão que a gente pode, para concluir, e falar num outro momento. Nós estamos falando de um Deus bom, que se foi capaz de criar esse planeta, de criar um universo, que a ciência vai até o Big Bang, tudo bem, mas tem mais além disso, né? A ciência nossa precisa disso, né? E é bom que seja assim. Será mesmo que ele vai deixar o mundo a Deus dará? Não é contrassenso, né? Vai nos abandonar assim? Não. O que vai pegar? Vai pegar essa turma, né, do fundão da sala de aula que não quer evoluir, que não quer deixar o outro evoluir. Bom, tudo bem, vocês não querem? Não. Então eu vou fazer uma escola para vocês. Eu sou bom para vocês. Vocês vão poder continuar, só que essa escola não vai ter a mesma lei, vai ser uma escola mais severa. Então ele vai pegar todo esse pessoal aí, que tomara que não seja nós, vai levar para uma outra escola, outro planeta. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Planeta chamado primitivo, aonde terremoto, fera, falta de tecnologia, lembranças, né, desse momento onde tem luz, tem internet, vão angustiar ainda mais e eu vou recomeçar pelas reencarnações em corpos mais difíceis a direção da luz. Sem esquecer, eu vou esquecer temporariamente, porque é uma misericórdia, né? É uma misericórdia. O meu cérebro não passou da vida passada, então, graças a Deus, eu não sei se eu fiz coisas que me envergonharam ou não, porque pode me paralisar isso, né? Pode me envaidecer demais, e isso é uma paralisia moral,
ou pode me envergonhar demais, né, e ser uma paralisia também ruim. E tem muitos melhores. Este nosso planeta aqui está em fase de regeneração. O diretor da escola, que é Deus, diz, não, peraí, vamos dar uma ajeitada aí, né? Vamos separar. Não é metralhar os alunos, não é pena de morte. Não, seria um fracasso de Deus se uma criatura que tem vida e amor e a centelha divina fosse aniquilada. Se ele sabe tudo, se ele é onisciente, ele sabe onde é que nós vamos chegar. Nos dá a liberdade, mas ele sabe que ninguém vai fracassar, nem mesmo quem fez a Segunda Guerra Mundial, nem mesmo Átila, o Uno, nem mesmo quem quer que tenha sido, né, tiranos, nem mesmo Putin, nem mesmo outros tantos, né? Então a gente precisa acreditar com fé raciocinada que isso é bom. E isso nos dará força e a vontade de Deus seja feita, como diz o Pai Nosso, na nossa infinita jornada. Estudemos um pouco mais isso para nos dar mais segurança, que são as informações que nos levam ao melhor caminho. E que tenhamos disciplina, né, para que a nossa fé seja escolhida diante da tempestade e jamais culpemos a Deus pelos nossos erros, mas aprendamos com Ele, né, pela sua misericórdia. Eu quis falar com clareza, não sei se foi suficiente, mas eu agradeço a atenção de todos, eu peço perdão pela tosse, né, pela falta, às vezes, né, de um vocabulário mais direcionado, mas queremos falar sim de amor. E por isso vamos fechar os olhos, uma oração para concluir, depois tem o passo. Que Deus, querido Criador, ajude-nos a manifestarmos o melhor de nós diante dos desafios dessa transição planetária e que possamos, Senhor, transmitir isso da maneira como nos fez bem, por gratidão. Que aqueles que aqui não estiveram, e mesmo aqueles que não aceitem a Ti, Senhor, sejam abençoados pela Tua misericórdia, com todo o respeito e bondade que Tu nos ensinou a querer ter. Muito obrigado, que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Obrigado.